Boa noite a todos, pessoal de casa. Boa noite. Boa noite. Liga a câmera para a gente ver o rostinho de vocês, como vocês estão, depois de algum tempo, né? Sorlino, de patrocínio, Sara, Dorvalina, Wilson, boa noite. Estão com vergonha de ligar. Vamos ficar de pé, então? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Nossa Senhora sede de sabedoria, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Carlos Acutis. Podemos assentar? Por favor. Acho que não pode estar mexendo aqui. Gente, eu vou participar do pastoral. Uma pastoral qual? Aqui, não, aqui na São João? Aqui na São João? Gente, é uma pastoral muito boa, porque acolhe o povo. Nós, assim, a pastoral da acolhida é uma pastoral importante. Nós perde povo de Deus para as outras igrejas, porque a gente não sabe acolher direito. Então, a pastoral da acolhida, ela tem um papel importante, acolher, sabe? Tira aquela visão do padre, da igreja que é longe, né? E cada um fica no seu canto, vem cá rezar a missa, como algum vai embora, né? Tira a visão disso, né? Bem acolhidas, né? Bem acolhidas. Oh. Serra Salim. Sou da Serra. O pessoal de casa está me ouvindo? Sim, Vitor, não liguei minha câmera porque eu tô de pijama, tá? Certinho, eu sou o professor Matheus. Não, tranquilo. Ah, desculpa. Não, tranquilo, tranquilo. Por que tá escrito Fernando aí? É porque eu tô no notebook dele. Ah, tá. Vai ficar uma aula mais corrida. Gente, graças a Deus, então, a gente está na introdução à teologia. Depois de um recesso pequeno, né, de vocês, de uma semana, São Carlos Acutis também teve alguns recessos, até seu nome ser escrito, então, junto aos grandes santos da igreja, né? Depois de muito cancelar e rezar e pedir as luzes do Espírito, a igreja, então, confirma, junto ao Papa Leão, a santidade de Carlos Acutis. Eu não sei se vocês conhecem a história dele. É um santo muito importante, é o primeiro santo, no sentido milenal, né? Da nossa época mesmo, que a gente viu, né, realmente canonizado. Essa frase dele, que é as frases que eu gosto de colocar aqui, todos nascem originais, mas muitos morrem fotocópias. Na verdade, essa frase não é dele. Essa frase ele viu no ensaio de música, eu acho. Mas ele pegou essa frase para ele mesmo e construiu, então, toda essa história. Ele gostava muito de repetir essa frase. Todos nascem originais, mas muito morrem como fotocópias. Ou seja, nascer originais, segundo Carlos Acutis, é nascer para o céu. Nascer, então, a imagem e semelhança de Deus, ser batizado e viver uma vida santa aqui. Mas morrem, então, como fotocópias, porque deixam, então, esta imagem e semelhança de Deus de lado, deixam, então, de ser cristão e morrem como fotocópias do mundo. Eles se assemelham não ao Cristo ressuscitado, se assemelham, então, ao pensamento mundano, às outras pessoas. Por isso que é fotocópia. A gente se assemelha ao mundo, e não a Deus. Certinho? Anota essa frase, que um dos nossos pequenos trabalhos vai ser sobre as frases que eu estou passando.
Hã? Vocês não estão anotando? Olha como que a gente pega. Ótimo. Depois a gente faz uma relembrança, então. Gente, vamos fazer uma tempestade de ideias aqui? Desde a nossa primeira aula até a última. Só para a gente ver o que a gente viu e a gente fixar o que deve ser fixado. Certinho? Então é vocês que vai dar aula para mim agora. Nesses 5, 10 minutinhos a gente vai relembrar. O pessoal de casa também. Desfocou um pouco. Desfocou um pouquinho aqui. Sabe? Acho que está desfocado. Você arruma aqui? Alguns problemas técnicos, né? Oh, deu. Qualquer coisa eu te mando mensagem, João. Fica intercedendo aí. Nossa primeira aula, então, a gente viu 3 momentos importantes, então, para a civilização ocidental. Quais são esses 3 momentos? Não, momentos e são atitudes. Nascimento da filosofia. Isso, nascimento da filosofia grega. É uma nova forma de pensar que é apresentada, então, ao mundo. Grego ali. Abandona os mitos e tem um pensamento sistemático, pensamento grego. É filosofia. Vocês estão vendo isso com o João Pedro. É a primeira forma de pensar. Andando mais um pouco, uma segunda forma de ler a realidade e olhar para a realidade, que nos toca muito, nos é apresentada. Qual é essa segunda forma? O cristianismo. É o cristianismo, ou seja, a teologia, que volta, então, à filosofia grega. E nasce, então, o crer para compreender. Compreender para crer. Ou seja, é a união, então, da revelação divina, Deus que se revela na história em Jesus Cristo, e os padres, os primeiros cristãos, recebem, então, essa revelação divina, alguns escritos bíblicos também chegam a eles, mas esses escritos devem ser, então, interpretados corretamente. Ou seja, eles voltam, então, nos gregos, e, recebendo, então, a tradição bíblica, fazem, então, uma legítima interpretação da Escritura, da Bíblia. Mas aqui há algo fundamental, nesse segundo momento, que não pode ser esquecido e deixado de lado. Se aqui é a razão grega, a razão humana, que vai dar, então, a explicação da realidade, aqui também surge uma nova, podemos falar assim, concepção para interpretar a realidade. Mas, na verdade, de interpretar a Sagrada Escritura. Qual que é essa realidade que devemos ter e exercitar para compreender a revelação divina? O nascimento de Jesus. Mas o que isso implica em nós? Acreditar. E acreditar é o quê? Oi? É pela razão, aqui. Mas eu tenho que acreditar. Fé. O elemento fundamental, vocês lembram? Que aqui o elemento fundamental e importante é a fé. Por isso que agora temos, então, a união da fé e da razão. Esse segundo momento, o cristianismo, então, Jesus nasce, aqui, né? A gente vai ver algumas passagens hoje, né? Dessa revelação em Jesus Cristo. E a gente só pode, então, perceber o que ele faz na história, em nossas vidas, por meio da fé. A fé agrada a Deus. Por isso que, então, a fé é o elemento aqui fundamental nesse segundo momento. Certinho? Alguma dúvida aqui? Mas tudo que é bom é criticado. Então, nasce, então, um terceiro momento fundamental, então, da civilização ocidental. Qual que a gente viu? A razão moderna. Isso, a razão moderna. Moderna, né? Colocar aqui. A ciência nasce
Não quer dizer que nesse momento aqui a ciência seja algo ruim. Não é verdade. A gente tem, então, essa aula pela internet aqui por causa, então, do avanço científico, que é algo muito bom. Só que o que aconteceu na razão moderna, na modernidade? Muitos se debruçaram, então, na ciência e abandonaram a fé, como se pensavam, então, aqui os medievais. O triunfo da razão moderna, e com essa nova ciência que nasce, é, então, o descambamento e abandono, não totalmente, mas o abandono da fé. A fé, então, fica de lado. E Deus, que é um Deus aqui revelado, Jesus Cristo, aqui passa a ser uma ideia. Somente uma ideia. Uma ideia para o meu comportamento. A gente vai ver, vocês vão ver isso em Immanuel Kant. Uma ideia que vai, então, ditar o que eu posso e o que eu não posso fazer. Uma ideia de perfeição. É uma ideia. Deus torna-se uma ideia. E ele vai se tornar-se uma ideia e vai ser criticado e aprovado, mas essa crítica da ideia de Deus na razão moderna vai chegar a um ponto tão específico que Nietzsche, ao se manifestar na contemporaneidade, perceber então o triunfo da razão moderna sobre o Deus cristão, vai dizer que o Deus cristão já não responde mais nada na realidade. A ciência moderna, ela responde tudo. Por isso que os filósofos, então, abandonaram o Deus cristão para se apoiar, então, na ciência. Deus se torna, então, desnecessário para a realidade, o que acontece? Deus morre. É o grande jargão da contemporaneidade. Deus morre. Claro que aqui, muitos fatores, né, para a gente chegar aqui. Nesta morte de Deus. Não é uma morte ontológica, no sentido que alguém foi lá e matou Deus. Não. É a morte da ideia de Deus mesmo. Ela se torna desnecessária. Não precisa de Deus. Nem pensar em Deus precisa mais. Em Nietzsche. Não precisa. Então, joga fora essa ideia. Deus morreu. E as igrejas construídas a esse Deus são mausoléus, que ele vai dizer, né? Cemitérios de Deus. É uma crítica muito forte ao cristianismo, a nós, mas é que vem, então, nessa passagem do cristianismo para a razão moderna. A ciência, ela vence no sentido, assim, de explicar a realidade e a fé. Porque os pensadores se debruçam mais na ciência. Alguma dúvida? Certinho? A senhora está entendendo? A de laranjinha está entendendo? Você está vendo? Estou raciocinando, mas estou também. Mas é só entender, assim, os 3 momentos que deu. Certinho? Tem na apostila está um pouquinho mais explicado. Ó. Tirou foto? Sim. Manda no grupo, por favor, que aí eu tenho em casa. Então, essa foi a primeira questão que a gente viu para introduzir nosso curso. Caminhando um pouco mais, a gente viu aí sim algumas atitudes fundamentais. Atitudes fundamentais. Quais são as atitudes fundamentais, então, para aquele que quer começar a fazer teologia? Vocês lembram? Amor ao estudo da fé. Amor ao estudo da fé. Senso do mistério. Oi? Senso do mistério. Senso do mistério. E comprometimento com o povo. Isso. E o terceiro? Comprometimento com o povo. Saberia explicar, assim, de maneira bem tranquila, vocês mesmos? Amor ao estudo da fé. O que seria? Cultivar a vida de amor a Deus. O que mais? Somente a Deus que a gente deve amar, então, para se fazer teologia, a gente tem a carta, então, de São João. O que João fala? Amamos a Deus. Ao próximo como a ti mesmo. E também amamos o próximo. Porque ninguém pode falar que ama a Deus sem amar o próximo. Amor ao estudo da fé é exatamente isso. Eu amo a Deus, que é o objeto da fé. Mas esse amor tem que ser verdadeiro no sentido de que eu também tenho que amar o meu próximo.
Porque Deus é comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E as três pessoas se amam. Então eu também tenho que amar a próxima. E Jesus Cristo fez exatamente isso. Ele, de tal modo, amou o mundo, que deu a sua vida por este mundo. Certinho? O senso do mistério. O que vocês me diriam do senso do mistério? Que a gente não vai entender tudo. Exatamente. A gente não vai compreender que nesta vida, agora, toda a realidade de Deus, Deus infinito inteiro. A verdade é que Deus vem se revelando no Antigo Testamento. Deus cria todas as coisas. Mostra a sua face, entre aspas, a Moisés. Mas na plenitude dos tempos, ele envia seu Filho muito amado, Jesus Cristo. E Jesus Cristo, então, revela que Deus é amor. Chama Deus de Pai. E revela que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Já temos, então, capacidade aqui de compreender um pouco mais a Deus. Mas compreender na totalidade mesmo do divino é somente o céu. É somente o céu. Porque se a gente compreender isso aqui agora, por que teria o céu? Não, então Deus vai ser compreendido totalmente no céu. Mas a revelação aqui já está dada. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Certinho? Alguma dúvida aqui do senso do mistério? Aquele dia deu pano para manga, né? O senso do mistério. A gente vai ver algumas passagens hoje da Bíblia que vai se revelando. O terceiro, comprometimento com o povo. Você também do João Paulo, que fala a passagem, né, que Deus é amor e por amor. Isso, que Deus é amor e devemos amar a Deus e aos irmãos. Comprometimento com o povo é o comprometimento com a vida. Está serviço da vida, comprometimento com a verdade aqui. Tem que colocar para parênteses. A verdade. Porque uma árvore não salva nós do pecado. Quem salva nós do pecado? Quem nos salva do pecado? Jesus Cristo. Esta é a verdade. É Ele que dá a sua vida para nos salvar do pecado. Comprometimento com o povo é exatamente isso. Eu fazer da teologia para esclarecer, então, ao povo que Deus envia seu Filho muito amado e salva, então, o gênero humano. Eu não posso deturpar, então, isso, como fizeram alguns autores da teologia da libertação, que vai tirando Cristo do centro, vai empurrando ele do centro do saber da reflexão teológica e vai colocando, então, o homem, a natureza, e vai divinizando, então, o homem, vai divinizando, então, a natureza, né? O olhar mais para a natureza e vai deixando Cristo de lado. Não pode acontecer isso. Cristo deve ser o centro, então, da reflexão teológica. Certinho? Alguma dúvida? Não? Tranquilo, né? As atitudes são tranquilas. Tira foto. Isso. Pessoal de casa, acho que a câmera ela está virada para vocês, pode estar ao contrário. Eles vão tirar foto aqui. Certinho. Quando o senhor tira foto, vamos entrar no terceiro, então, tópico. Pode ir? O terceiro tópico a gente viu qual que é? Conceito de teologia? Oi? O conceito de teologia? Conceito de teologia. Vocês estão lembrando? O que acontece, então, com o conceito de teologia? Vamos lá. Originou-se do pensamento grego. Exato. Originou-se no pensamento grego o conceito teos, né? Vou colocar aqui. Exato. Com uma certa resistência. Uhum. Qual, então, aqui o significado de teos e logia? Estudo. Estudo de Deus. Exatamente. Isso, o discurso, ou acerca de Deus, né? Certo. Nos gregos, então, como que se dá isso, então, esse estudo de Deus? Nos gregos. Que são as fontes, né, as duas fontes principais da Sagrada Teologia para nós. Nos gregos, o que a gente tem lá? Oi? Os mitos? Os mitos, mas é isso mesmo.
Platão. Aí sim, racional de Deus. Como pensar Deus, então, na Grécia Antiga, pela minha razão? Eles vão pensar. Platão, Aristóteles, né? Mas não é o Deus, então, como se pensa o cristianismo. É uma ideia, o sumo bem aqui, poderia ser o divino, né? Mas claro que Platão vai ter outra entidade ali que vai estar acima do sumo bem. Um pouquinho difícil de compreender, o João Pedro deve entrar. O motor imóvel, Aristóteles, né? O ser por excelência, né? Mas é estudo racional de Deus, não é razão. É o estudo. Isso. Então, na verdade cristã, que é a nossa segunda ponte, o que temos aí na idade cristã? É o estudo de Deus para dentro, a Trindade? Exato. Aí tem uma divisão, né? Oriente e Ocidente. É. Mas aqui, para nós, vai ficar os dois juntos. A revelação divina. No Oriente e no Ocidente, então. O que vai, então, florescer e ajudar, então, a teologia nos primeiros séculos, na verdade, é o essencial, é a revelação divina. É Deus que se revela. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que se revela. Primeiro, ele prega. Ele prega aos apóstolos. Com sua ascensão aos céus, então, os discípulos começam, então, a escrever. Primeiro, então, a tradição não é escrita. A tradição oral, falada. Os apóstolos foram, então, falando uns para os com os outros, a tradição foram sendo movimentada e levada uns cantos para outros cantos, né, na verdade. E após que certa necessidade começaram a escrever, para não se perder, então, o conteúdo, então, de Jesus Cristo. Mas é exatamente isso. É a revelação divina. E qual que é a revelação divina? Jesus. Jesus revela que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. verdade. Pai, Verdade. Filho e Espírito Santo. exatamente. Essa é a revelação divina. Com a revelação divina vem também todo o arcabouço da doutrina católica. O que é o homem? Pecado, salvação, graça, os dons do Espírito Santo. Aí começam as heresias e as perguntas, né? Jesus é Deus? O Espírito Santo procede do Pai, do Filho? O Espírito Santo procede só do Pai, não do Filho? Para os orientais, o Espírito Santo vai proceder só do Pai. Não procede do Filho. Para nós, não. O Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho, porque é uma trindade. Certinho? O que mais a gente pode anotar aqui? Vocês lembram de alguma coisa? Dessas duas fontes da teologia. Qual que é a pergunta? De Alexandria. Mais algum ponto que vocês se lembram daqui? Do conceito de teologia? A escola de Economia, é importante, isto. Temos aí Clemente e Origens, né? Dois grandes pensadores desse momento aqui. Então, ela ganha, então, uma especificidade aqui, a teologia. Ela passa do paganismo para a santidade cristã. Então, ela não pode ser chamada meramente de teologia. É sagrada teologia. Então, teologia para nós é o estudo da sagrada teologia. É o estudo, então, a sagrada teologia, ela estuda, então, Deus uno e trino e todo o arcabouço doutrinal. O que é esse arcabouço? Aquela economia que eu tinha falado para vocês lembram? O conceito de economia. É o estudo de Deus para fora. Isso é a trindade. Não, É o Deus para fora. É o Deus para fora. Então, todo o arcabouço da doutrina católica. você colocou para dentro, para fora,
Exato. Economia é isso. É tudo, então, como se Deus se revelou na história. E veio acontecendo, então, de profeta a profeta, até chegar a Jesus Cristo. Então, desde Abraão, até então é o escrito de São João, que é o Apocalipse, né, ali, o último escrito, né? Morreu o último apóstolo, morreu, então, a revelação divina, no sentido de revelar mais. Porque acabou, então, a revelação divina com a morte do último apóstolo. Quem morreu? Qual foi o último apóstolo que morreu? São João. A morte dele, então, a revelação divina, ela cessa. Ela cessa. Porque os apóstolos morreram. Ah, mas os santos, eles viram, receberam mensagem. Sim, mas então são uma revelação particular. E para a igreja não tem peso, como se tem peso, então, a revelação divina nos apóstolos. Acredita quem quer. Então, nas revelações e visões dos santos, porque são particulares a eles. Vocês entendem? Morreu o último apóstolo, aquele que conviveu com Jesus, cessa, então, essa revelação divina. Mas Deus continua falando a nós, pelo Espírito Santo. Junto com o magistério, que a gente vai ver como que Deus fala, na ação do Espírito Santo, mas nos santos são particulares, a igreja não dá a obrigatoriedade de acreditar. Certinho? Acreditar naqueles que eles disseram, Deus me revelou isso, tá? Acreditamos nos santos no sentido de que eles são santos e suas virtudes são heróicas, verdadeiras. E nos ajudam, então, à santidade. Caso, envolva todos os santos, ou, por exemplo, Nossa Senhora, Virgem Maria seria um necessário, por exemplo, na Aparecida de Fátima. Uhum. Isso. Aí sim, aí a igreja toma muito cuidado quando vai analisar uma aparição de Nossa Senhora. Porque se constata ali um milagre, no sentido que Nossa Senhora aparece. Nossa Senhora apareceu para mim, certo? A igreja toma muito cuidado para falar que é verdadeira aparição ou não é verdadeira aparição. Por isso que a igreja manda médicos para avaliar a pessoa. Os milagres, eles têm que ser testados cientificamente. Tudo foi testado cientificamente, não tem resposta natural para aquilo que aconteceu, a igreja então aprova. Não, é revelação divina no sentido que a Virgem Maria aparece, e este milagre extraordinário que acontece aqui não tem explicação natural. Então decreta então um milagre. Aí sim, as aparições de Nossa Senhora têm peso, milagres, tem peso então de acreditar. Uhum. O senhor também falou do pilares da igreja. Isto. É uma visão. É uma visão. Ela pode revelar algo que vai acontecer no mundo, que está acontecendo na igreja. Nossa Senhora de Lourdes, que é muito importante, porque ela aparece a Bernadette e ele confirma o dogma da Imaculada Conceição. Porque ela diz a Bernadette, eu sou a Imaculada Conceição. Confirmando aquela menina o dogma que a igreja vem trabalhando séculos após séculos. E proclama. Ou seja, como que aquela menina vai saber o que é Imaculada Conceição, vivendo, então, nos subúrbios da França? Na pobreza mesmo, distante de tudo. E quando Bernadette fala ao padre, o padre na hora atina, meu Deus, essa menina não teria como falar da Imaculada Conceição, vivendo nesse estado. A Virgem aparece para ela e confirma para ela que ela é, então, a Imaculada Conceição. É uma aparição que confirma o dogma da igreja. Viu que não há contradição? Se houvesse contradição, no sentido de que a Virgem Maria aparece para Bernadette e nega que ela é a Imaculada Conceição, a igreja fica alerta. Pode ser algum espírito demoníaco querendo enganar a santa, ou pode ser alguma coisa psicológica da santa. Mas sempre as revelações particulares dos santos, para ser verdadeiras e queremos acreditar, deve, então, estar diretamente ligada à doutrina da igreja. Doutrina da igreja. São particulares? São particulares. Posso acreditar? Você pode acreditar. Devemos acreditar. Mas devemos acreditar no sentido de que essa doutrina, essa revelação àquele santo, não vai contradizer o que a igreja ensina. Se contradizer o que a igreja ensina, deve ser cortado. Deve ser cortado. Porque quem tem o dom do Espírito Santo para ensinar é o magistério da igreja. É os bispos com o Papa. E as revelações particulares do santo devem, então, atingir, então, essa doutrina que é a verdade revelada. Certinho?
os pilares da igreja, né, professor? É igual a tradição, a Bíblia e o magistério. Isso. Por isso que a gente vai ver que o magistério, ele não pode ser deixado de lado. Perdeu-se o magistério, perdeu-se então o fio da meada. Como fez então o protestantismo? Perde-se então a base. E quem perde a base faz qualquer coisa. E o protestantismo tem mais de 10 mil denominações. Tem esse detalhe também. Tudo que está na Bíblia é verdade. Verdade. Mas tem que ser interpretado. Tem que ser interpretado. O pão da vida ali, a interpretação da igreja vai dizer que ali Jesus vai dando sinais para que o pão desce do céu, é o próprio corpo dele. Para os protestantes não é assim. É um pão. É um pão que ele fez um milagre, né? Pão da vida, né? Mas é um pão. Tem a multiplicação, né? Mas é um pão. Para nós católicos, não. A interpretação da igreja é sempre coerente. O pão da vida, que na ceia, na última ceia, Jesus toma esse pão e consagra. Ali tem, então, a instituição da Eucaristia. É verdadeiramente corpo, verdadeiramente sangue. Aí a interpretação da igreja, que é legítima. Que os protestantes não aceitam, né? Não sei se vocês viram algum podcast daquele pastor, verso do padre, que fugiu a memória, Zé Eduardo. Toda hora o protestante fala assim pro padre, não, padre, vamos voltar à Bíblia. Só que o padre já estava com a Bíblia na mão, explicando para ele. Ele não aceitava. Mas tá bom. É assim mesmo. Bem equilibrado, né? Uma hora o pastor aprendia. Mas é exatamente isso. O peso para nós de magistério é a revelação divina. E a igreja dá, então, a interpretação dessa revelação divina. Certinho? Por exemplo, uma coisa muito banal. Jesus fala assim, não se chameis a ninguém de pai. Se a gente for ver ao pé da letra, meu Deus, não pode chamar ninguém de pai ou senhor. Mas a igreja interpreta, não, ninguém pode chamar aos outros de pai no sentido de criador, porque somos criatura. A interpretação da igreja. Que muitos vão dizer, não, você não é pai nem senhor, porque a Bíblia, e Jesus revelou isso, né? Não posso chamar você de senhor nem de pai, porque lá tá lá escrito. Mas não, a igreja interpreta. Não chameis ninguém de pai no sentido de criador. Ninguém é criador, somos criaturas, né? Alguma dúvida, então? Essas duas fontes? É o estudo racional, a razão, com a revelação divina, e aqui ainda, e primordial para essa revelação divina, a fé. Acreditar. Eu tenho que acreditar na revelação divina. Eu tenho que acreditar na óptica salvífica de Cristo. Certinho? Vamos entrar, então, no terceiro tópico aí da apostila, para vocês andar com ela, o objeto da teologia. Agora vai ficar um pouquinho mais interessante a aula, eu acho. Pessoal de casa, tá vendo o slide? Sim. Ótimo. O objeto da teologia é Deus. Mas não é qualquer Deus, como se pensavam os gregos, ou outro Deus das falsas religiões. Eu falo falsas religiões aqui, mas não é para agredir ninguém, não, tá? Não sei se vocês têm alguma reserva quanto a isso, porque a verdadeira religião é o cristianismo. O objeto da teologia vai estar aí, né? Forma. Qual que é? É a revelação divina. Sempre a revelação divina. Mas essa revelação divina a gente sabe que é Jesus Cristo que revela. Pai, Filho e Espírito Santo. Porque essa revelação divina, ela vai sendo sempre revelada, então, ao longo da Bíblia. Sempre revelada ao longo da Bíblia. E aí, eu fiz algumas passagens, peguei algumas passagens interessantes, para a gente ver. Desde então, do Gênesis, do capítulo 1, 2, até Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 seguintes. Podemos ler, se vocês quiserem, uma outra passagem, só para a gente ver como que essa revelação divina vai sendo construída ou revelada ao longo da Bíblia, né? Se você estiver com as armas em mão, vamos ler a Bíblia.
Porque, porque é impossível para nós fazer teologia e não pegar, então, o principal livro, né? Tem o catecismo aqui, mas a Bíblia, né? O objeto formal da Sagrada Teologia é a revelação divina. É um Deus que sempre vem se revelando ao longo dos séculos, no Antigo Testamento, ao Novo Testamento, que é a sua revelação plena em Jesus Cristo. No Gênesis 1, e no capítulo 2, temos então a revelação de Deus como Criador. Gênesis 1, capítulo 1, né, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Esse versículo já revela para nós, então, o que Deus é. Criador. E cria todas as coisas. E cria todas as coisas. Aqui temos uma revelação divina. Não sei se vocês percebem. No sentido de que Deus é criador. Deus vem se revelando, então, como criador de todas as coisas. É o nosso criador. Só que no capítulo 2, aí, o Gênesis, né? Vai dizer assim, a formação do homem e da mulher. Vamos pegar aqui o versículo 7. Gênesis 2, versículo 7. Nessa revelação como um Deus criador. Então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo. Insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. A criação do homem está aqui. Muito bonito. Deus também se revela o criador de todas as coisas e se revela o criador, então, do homem. Mas se a gente voltar também no capítulo 1, versículo 27, vai dizer assim também. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Aqui vai dizer, a tradução aqui está estranha, homem e mulher. Na verdade, a tradução real é macho e fêmea, ele os criou. Ataca bem como que é, dos gêneros lá? Como que fala? Ideologia de gêneros, né? Ataca diretamente. A verdade está aqui. Macho e mulher, macho e fêmea, eles criou. É a tradução real. Na verdade, é o hebraico. Mas aqui Deus revela também o criador do homem. Só que o homem tem um lugar especial na criação. Ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Deus também se revela e é o criador do homem. Deus, então, como criador. Muito bonito. Só que o homem peca, cai, né, em Adão. E ele vem, então, se revelando, vem firmando no Gênesis 3:15, né, uma nova aliança, que a mulher ela vai pisar na cabeça da serpente. Tranquilo. Mas uma outra revelação, que é do Êxodo, que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. É o capítulo 3, versículo 6. Do Êxodo. Deus que se revela. Aqui temos, então, uma revelação muito importante, então, de Deus. Ontem eu sei se vocês viram, então, citações. Como que lê essa citação do Gênesis? Gênesis. Não, do Êxodo, do Êxodo. Uhum. Capítulo 6. Sexto, né? 14, seguinte, que é o... Isso, que é o 15. Exatamente. Olha como que Deus revela, então, a Moisés. Versículo 6. Deixa eu achar aqui na minha Bíblia. Disse mais a ele, né? Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é um outro Deus ali revelado. É o mesmo Deus que criou todas as coisas, que é o Deus de Abraão, que se manifesta a Abraão, a Isaac, a Jacó. É o Deus, então, que se revela a Moisés. Olha como que Deus vai se revelando. E no versículo 14 seguintes, temos aí... eu vou ler o 13. A letrinha. Moisés disse... Eu vou ler o 13. Moisés disse a Deus, quando eu for aos israelitas, disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntaram, qual é o seu nome? Meu Deus... Para Deus, Deus deve pensar assim, gente, você quer saber o meu nome? Criaturas pecadoras? Tá bom. Que direi? Disse Deus a Moisés, aqui é a revelação. Eu sou aquele que é. Disse mais, assim dirás os israelitas, eu sou. Eu sou,
me enviou até vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos israelitas: Yahvé, o Deus de vossos pais. Aí confirmando: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou até vós. É o meu nome para sempre. E é assim que me invocarão de geração em geração. Eu sou. Deus não revela aqui o seu nome verdadeiro. Eu sou. Eu sou aquele que é. Ou seja, a unidade de Deus. A unicidade de Deus está aqui. Deus não é vários deuses, como se pensava na antiguidade. Tinha um Deus aqui, tinha um Deus na esquina, tinha um Deus dentro daquela tribo. Não. Eu sou um, único. Não há outro Deus além de mim. Aqui, separa, então, o Deus judaico, cristão, dos vários deuses aí. Deus não é poli, não. Deus é um. Eu sou. E basta. E ponto final. Essa é a revelação de Deus aqui. Eu sou. Eu sou aquele que é, aquele que permanece. Único. E em mim não há outros deuses. Aqui está a revelação de Deus. Estão entendendo? O objeto formal da Sagrada Teologia é essa revelação. Como que então os teólogos vai se debruçar então em cima disso? Dessa revelação, aqui está no contexto judaico. E como que isso vai dar pano para manga quando Jesus vem falar então aos judeus isso, que ele e o Pai é um só. Continuando então. Vou pular Jeremias, vamos então para o mais importante que eu acho, que é o prólogo de João. Aí sim. João 1. João 1. É Deus que vem se revelando ao longo, então, da Sagrada Escritura. Antes da gente ler João, vamos ler o de baixo, Gálatas 4. Só para a gente ter uma ideia de o que está acontecendo, então, no prólogo. Gálatas, capítulo 4. Posso ler? É Gálatas 4, versículo 4 seguinte. 4 e 5, então, né? O objeto formal da Sagrada Teologia é a revelação divina. É Deus que vem se revelando, então, ao longo dos séculos. São Paulo escreve assim: quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho. E fala agora por meio do seu Filho. Não fala pela boca de nenhum mais profetas. As profecias cessaram. A revelação dos profetas cessaram. O próprio Deus agora entra na história. Deus envia, então, seu Filho unigênito para nos falar. Quando quem não tem muito conhecimento bíblico, né, se a gente fosse um ateu, nunca leu a Bíblia, nunca falou de Jesus Cristo, a gente pode, sei lá, mas se Deus enviou o seu Filho, o Filho não é Deus, porque se Deus enviou ele, então ele não estava junto com Deus verdadeiramente. Estava ali do lado, ele pegou e enviou. Quem lê essa carta aos Gálatas pode ter essa interpretação errônea. Por isso que o prólogo nos ilumina aqui. O prólogo de São João, afirmando que Jesus é verdadeiramente Deus eterno com o Pai. Podemos ler? Aqui, gente, isso aqui, se vocês lerem todo dia, vocês não ficam ateu não, tá? Verdadeiramente. Gente, não fica ateu. Quem leu o prólogo, no princípio era o verbo. Sabe aquele conceito logos? Pode ser aplicado aqui também. Mas vamos trocar por Jesus Cristo. No princípio era Jesus Cristo. E Jesus Cristo estava com Deus. E Jesus Cristo era Deus. Aqui é a revelação divina afirmando que Jesus é verdadeiramente Deus. No princípio, ele estava com Deus. Gálatas, a gente viu que Deus enviou seu Filho. Tudo foi feito por meio dele, a criação. E sem ele, que é Deus, nada foi feito. O que foi feito nele era vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas.
mas as trevas não a apreenderam. Ou seja, os homens de corações duros não quiseram aceitar Jesus Cristo. É a revelação que ele estava revelando ali naquele momento. Por isso que Deus ainda, ele não consegue habitar em corações endurecidos. As trevas, se elas não forem clarificadas pela luz da verdade, que é a fé, elas não podem, então, contemplar a face de Deus. Pula lá para o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, cheio de graça e de verdade. Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou adiante de mim, porque existia antes de mim. É a fala, né, de São João Batista. Ou seja, aqui o prólogo de João, e João escreve, porque conviveu com ele, esmiuça muito bem essa revelação divina em Jesus Cristo. É Deus que vem se revelando no Antigo Testamento, mas chega o tempo de o próprio Deus se encarnar na história e se revelar. Jesus Cristo, então, se encarna no seio da Virgem Maria, começa, então, a pregar e a revelar quem ele é e qual é o plano de salvação que ele tem, então, para todas as pessoas. E revela mais ainda, revela que Deus é Pai, Filho e o Espírito Santo. Jesus, então, é o revelador. Olha, RV, né? É ele, então, que revela tudo. A revelação divina é Jesus. É Jesus. Ele que revela tudo. Alguma dúvida aqui nessa revelação divina? Dá para compreender? Pessoal de casa, tem alguma dúvida nessa revelação? Estamos construindo aqui a revelação divina. De maneira, assim, bem bíblica mesmo. Lendo os textos bíblicos. Essa revelação que difere também do secretário de Jeová, né? Eles não aceitam que Jesus é Deus. Eles não aceitam. E vamos ver se eu acho aqui. Eles têm o Novo Testamento. Fica estranho porque eles não têm a verdadeira interpretação da igreja. Na verdade, eles não aceitam, porque eles bebem muito, então, da tradição judaica e não bebem, então, da tradição cristã, de interpretar a Bíblia, então, não nos textos do Antigo Testamento, mas interpretar a Bíblia, toda a Bíblia, em Jesus Cristo. É ele que revela, então, a plenitude de tudo. É um erro, então, dos testemunhos de Jeová, em afirmar que Jesus não é Deus. Não é Deus. É um profeta que fez algo extraordinários, mas não é Deus. Nós não somos. A interpretação. Isso. Aqueles nomes no livro deles é diferente. Eles chamam o livro de morte. Gente, isso que dá tirar, então, o magistério e a tradição. Não tem nada. Como a base, então, para a gente se segurar firme. Qualquer um diz uma coisa e é a verdade para eles. Eu chamo de relativismo cristão no protestantismo. Tudo é relativo ali, o que alguém leu, interpretou e falou é a verdade para eles. Ponto, acabou. É o relativismo. Qualquer um fala qualquer coisa, fundou a igreja. Aquele vídeo daquele senhor pastor que fez uma entrevista falando que podia tomar a esposa e adulterar ela. E adulterar. E o próprio jornalista falou para ele que não, que era ele de acho que ele passou dela. Também tem isso. Também tem isso. Se você pegar Olha. tá lá, tá? Uhum. É. Vamos então ao batismo de Jesus, para a gente ver Deus ali se revelando também. É o 3, Mateus. Certinho. É o Evangelho de São Mateus, o capítulo 3, o versículo 16. Seguinte. Olha, aqui também, como que Deus se revela no batismo de Jesus. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água e logo os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu filho muito amado, em quem me comprazo, em quem me alegro.
Olha aqui, então, a voz de Deus Pai, que chama Jesus de Filho, no Espírito Santo. No Espírito Santo. A gente nem leu Hebreus. Acho que esse batido aqui, essas palavras, Olha, gente, olha, guarda então, a última leitura foi de São Mateus. Na próxima aula, a gente vai começar já lendo, tá bom? Porque assim, vocês lêem em casa. Vai ler em casa? Podem ler. Mas a reflexão teológica em cima do texto lido na hora é mais eficaz, né? Então, pessoal de casa, acabou o nosso tempo aqui. Da próxima aula, a gente continua, então, lendo, então, algumas passagens bíblicas da revelação divina. E vamos ler Hebreus. Hebreus é uma carta importantíssima, importantíssima. A gente não sabe quem foi seu autor, né? Mas é fenomenal. Certinho? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar no WhatsApp, tá bom? Uma dica, então, de avaliação, são as frases que eu falei. Guardam as frases, que eu vou pedir, daqui 2 semanas, eu acho, para vocês fazerem um textinho daquilo que vocês estão sentindo aqui nas aulas, em todas as 4 matérias, mas em cima daquela passagem, daquela frase que você pode escolher, qualquer uma das frases. Restaurar todas as coisas em Cristo. Nossa, o que a teologia está me ensinando, então, em cima dessa frase? O que eu estou recebendo, então? A introdução à teologia, a bíblica, a filosofia, né? A história da igreja, né? A frase do Karl Aputz, né? Muitos nascem originais, mas muitos também... Não, todos nascem originais, mas muitos morrem fotocópias. Guardem essas frases. Um dos nossos trabalhos vai ser em cima delas. Vocês escrevam um textinho para mim, não tão longo, né? Mas o que vocês compreendem naquela frase e da reflexão teológica. Certinho? Se ninguém mais tem dúvida, causa finita. Então, até mais, gente. Agora, do presencial, vai ali comer um salgadinho, né? Tem um espetinho ali. Pessoal... Não, desliga o microfone. Ah, você estava lá? Bonito, né? Diferente, né? A igreja ficou bonita. Não, ficou muito bonito a igreja. Ó, tem uma sugestão para o próximo lanche da próxima semana. Pode ser omelete, pode ser ovo, pode ser... Tem sugestão de Pode ser assim, porque a gente vai dizer, esse fácil. não, mas é a intenção. Não sei se você não come, já estava com fome. Se não tivesse reservado para nós. Não tinha essa hora, não. É que a churrasqueira
pequena, né? Ela demora um pouquinho mais. Eu queria que acabasse, eu vou mais caro. Eu queria que acabasse. Competia, né? Vamos dar uma continuidade, então. Vamos fazer só uma revisão. A minha intenção é a gente encerrar hoje a história da igreja antiga, né, que seria a era dos mártires, a era apostólica, e a era de ouro, que é conhecida também como a era dos padres da igreja. Né? Mas para a gente encerrar mesmo, eu que a gente fizesse esse resumo, a gente falasse um pouquinho sobre alguns concílios que foram convocados e quais as heresias que combateram, que esses concílios acabaram combatendo. Se a gente for fazer um resumo, então, bem resumido mesmo, bem rápido, logo no século I aqui, eu vou colocar alguns pontos, né? Que seria Cristo, na sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. Ok, então, nós temos esse evento, né, da encarnação de Cristo, na sua paixão, morte e ressurreição, juntamente com isso, alguns pontos que é bem importante para nós, né? Então, temos Pentecostes, os apóstolos, né, que é de fato muito importante para a gente compreender a história da igreja, junto com as perseguições. Nós temos a Domus Ecclesiae, que eu já havia falado, né? Seria essas casas onde os cristãos se reuniam. A gente pode unir também com a questão das catacumbas, né? Onde os mártires eram enterrados, e das celebrações. E no ano de 64, que é muito importante, isso que a gente não pode esquecer, que se inicia de fato a era dos mártires, com um imperador chamado Nero. Aí, a partir desses mártires aqui do ano de 64, que se começa de fato as perseguições. Né? Então, a gente tem a morte de todos os apóstolos, exceto, aliás, de martírio, né, exceto João, e também de vários outros cristãos, né, com a morte, com essa perseguição de Nero. No século II, a gente passando bem rápido, o que permanece? Permanecem as perseguições com Nero, né? E aí que a gente tem uma série de imperadores, né? Não foi só Nero, de fato, né? Mas tem uma série de imperadores. A gente tem alguns padres que chamam apologistas. Apologistas quer dizer que eles defendiam a fé. Lá no início do século, então, a gente tinha alguns padres da igreja, né? Que defendiam essa igreja. A gente tem a Didaqué, que eu falei que seria as instruções dos apóstolos, né? Que eu falei semana passada, semana retrasada. E a gente começa a perceber uma heresia, que é o gnosticismo. Seria uma plena confiança na razão e para chegar ao verdadeiro conhecimento, né, como algo bem, vamos dizer assim, deusado mesmo, conhecimento. E dentro desse gnosticismo, eu vou destacar só um, que é Marcião. Isso. Falei semana passada, semana retrasada também. Quem que foi Marcião? Marcião foi um pensador que dizia que tinha um Deus do Antigo Testamento diferente do Deus do Novo Testamento. Então, vai falar que existiam dois deuses do Antigo Testamento, um Deus cruel, e do Novo Testamento, que seria Jesus, né? Seria um Deus mais justo, mais misericordioso, por aí vai. Né? Uma heresia. Como o gnosticismo, com toda a sua filosofia, separava o bem e o mal de uma forma bem evidente, né? Ele se volta também para a dimensão
da igreja, né? Voltar no próprio Deus. Existia um Deus que é bom, no Novo Testamento, né? Existia um Deus que é mau. Marcião é um dos vários gnósticos que existiu nessa época, né? Coloquei só um aqui, porque não tem necessidade de a gente falar de outros. Quando a gente for estudar, por exemplo, Cristologia, Trindade, a gente pode passar e ver os outros gnósticos, né? Que de fato vai ajudar a gente a compreender. Dentro desse período, então, nós temos os apologistas. Justino, são padres da igreja, né? Justino, que foi o mártir, né? E também Tertuliano. Então, a gente tem alguns padres da igreja que vai defender a igreja. Ou seja, se eles aqui falavam uma certa heresia não, uma heresia mesmo, né? Esses padres aqui vão defender, de fato, o que é a fé da igreja, né? Tem até o momento que eu falei da última aula, que é Tertuliano, que vai falar? Acho que Tertuliano vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, foi a partir do martírio que a igreja começou, de fato, a crescer também, né? As pessoas se interessaram e quiseram se doar a vida por essa igreja. No século III, a gente tem uma série de imperadores também, que vai perseguir a igreja. Um deles vai ser Sétimo Severo. Vou colocar aqui, o imperador Sétimo Severo. Por que é importante esse imperador aqui para a gente? Porque ele vai proibir o judaísmo, que seria a religião bem forte na época, e junto com o judaísmo, ele proibiu também o cristianismo. Então, a gente tem perseguições aqui, no ano 64, aqui no século II e aqui também no século III. E no século III, por mais que tenha um tempo aqui, quando vocês forem aprofundar um pouco mais, vai ter um tempo no século III que vai ter uma certa tranquilidade, que os cristãos vão poder viver, vão poder professar sua fé, mas vai durar somente 40 anos, né? O que é interessante para nós aqui é a história de Perpétua e Felicidade. Alguém já ouviu em algum lugar Perpétua e Felicidade? Sim, já. Aonde? Celebração. Celebração, oração eucarística, primeira, do cânon romano. E lá vai dizer, Águida, Luzia, Perpétua, Felicidade. É uma menção dessas duas santas aqui, né? Quem foi Perpétua e Felicidade? Ambas foram mártires. Ambas morreram por causa da fé e ambas eram mães. Qual que era o contexto? Perpétua era uma mulher rica, tinha um filho, e os seus pais, de fato, a sua mãe era cristã, piedosa, e seu pai não tinha muita fé. E ela, Perpétua, tinha um filho. Felicidade era uma escrava. As duas eram amigas e, de fato, eram católicas. Perpétua tinha um filho e Felicidade estava grávida de 8 meses. O que vai acontecer? Ambas eram católicas fervorosas. Vão ser presas, né, vão ser levadas ali para um lugar separado, escuro. Perpétua vai ser privada do seu próprio filho. Vai chegar momentos que o próprio pai de Perpétua vai chegar nela e vai falar com o filho dela quase morrendo, porque não estava sendo amamentado, para dizer para Perpétua negar a sua fé, para que ela pudesse voltar para casa e cuidar do seu filho. Mas o que Perpétua vai fazer? Vai permanecer, de fato, querendo defender a sua fé. E Felicidade também, grávida, né, sendo escrava, tem uma seguinte questão. Os imperadores não martirizavam, não matavam mulheres grávidas. Ela estava grávida de 8 meses. O que vai acontecer? Perpétua vai pedir a graça de Deus para ganhar essa criança,
E a partir do momento em que Felicidade ganha essa criança, ela é martirizada. As duas vão ser jogadas ali dentro daquela arena, vão ser jogadas ali inicialmente para serem mortas, né? Mas aí acaba que o imperador vai decapitar Felicidade e posteriormente também a Perpétua, né? Duas mulheres, mães, uma que estava grávida, né? E a outra que era de fato mãe, morreram por causa de Cristo. Todas elas tinham a oportunidade de negar a fé para viver, mas de fato elas não negaram a fé, porque elas sabiam do que elas acreditavam, que era no próprio Cristo, né? Ok. A última foto, mandei, não sei onde está no seu, né? Mandou? Último. Vou parar. Nós vamos, então, dar um salto. Nós somos de Perpétua Felicidade. A gente vai dar um salto agora para o século IV. Agora vai ficar um pouco mais interessante. Porque aí a gente começa alguma coisa que é chamada heresia. Século IV. No ano de 311, um imperador mau, chamado Galério, vai morrer. Ok, Galério morreu. No ano de 312, nós já temos a figura de um imperador chamado Constantino. Ok, guardem a figura dessa pessoa aqui, Constantino. Algum pessoal evangélico vai dizer que a Igreja Católica nasceu aqui, no ano de 313, um pouco mais à frente com Constantino. Eles vão ver por causa do motivo que eles falam isso, né? Mas nós estudamos até aqui que a Igreja nasceu muito antes disso, né? Mas é só uma forma de dizer, do pessoal protestante, dizer que a Igreja não nasceu com Jesus Cristo. Foi uma invenção, alguma coisa assim, né? Mas eles vão perceber. No ano de 312, a partir da morte de Galério, desse imperador aqui, vai aparecer a figura desse rapaz aqui, Constantino. Algumas histórias vão dizer que ele era católico. Outros vão dizer que nem era tão católico assim. Ele vai combater em uma guerra na ponte de... E vai combater uma guerra. E uma guerra que durou muito tempo. Vai durar meses e meses aí, nessa ponte de Milvia, eu notei aqui, contra Maxênio. Mas não importa para a gente. Só que houve uma guerra. Acontece que Constantino, então, com essa guerra, ele começou a perder essa guerra. E vai aparecer para Constantino, quando ele está dormindo, dois anjos. Quando ele está dormindo, e aparece essa imagem aqui que nós já falamos sobre ele, né? Esse símbolo aqui. E o anjo, esses dois anjos vão aparecer com esse símbolo aqui numa bandeira. O que significa esse símbolo? É de Cristo, né? As duas primeiras palavras, né? O que e o rou. As duas palavras de Cristo no grego. E abaixo, dessa bandeira, né, que os anjos estão apresentando para Constantino, vai estar escrito isso aqui em latim. Com este signo vencerás. Ou seja, com a cruz de Cristo, né, olhando para Cristo, ele será capaz de vencer a batalha. Aí ele vai fazer o seguinte, de fato, ele percebe esse Cristo, que era o Deus dos cristãos, né, que era Jesus Cristo, e vence essa batalha. Os anjos apareceram para ele, mostraram essa figura aqui, esse símbolo, com essa frase, com esse símbolo, esse signo, vencerás.
E, de fato, ele venceu a batalha. E vencendo a batalha, guardem essa data. Essa data aqui é importante. Não foi importante mesmo, mas eu tenho isso. No ano de 313, o que Constantino vai fazer? Ok. O que Constantino vai fazer? Ele vai proclamar esse Edito de Milão. O que quer dizer esse Edito de Milão? Que é permitido ser cristão. Não tem mais perseguições a partir do ano 313. Não por parte do Império. Então, o judaísmo é permitido, a religião católica é permitida, as outras religiões, né, com os outros deuses são permitidos, porque agora não tem mais perseguição, por causa desse símbolo aqui. Venceu a guerra e prometeu de fato que se vencesse essa guerra, agora, a partir desse momento, seria permitido ser cristão. Então, aqui no ano de 313 vai cessar todas as perseguições que os cristãos viviam, né? Acabou as perseguições por parte do Império. Outras perseguições, de fato, podem existir, né? Então, no ano de 313, a gente tem o Edito de Milão. Mas vai acontecer o seguinte, então. Vai iniciar nesse período aqui do século IV uma grande crise na igreja. Por que vai acontecer uma grande crise na igreja? Imagina que nós estamos no século ali de 312. Todos nós que estamos aqui, a partir de um certo momento, nós não poderíamos professar a nossa fé. Então, tudo que era dado para nós, nós aceitávamos tranquilamente. Então, a gente não vai levar em consideração algumas coisas, a gente só vai professar a nossa fé do jeito que está. Aconteceu que com 313, sendo permitido ser cristão, as pessoas vão começar a pensar de forma diferente e vão começar a duvidar da fé de verdade, né? Então, é a partir dessa dúvida da fé que começa a crise na igreja. Se eles tinham uma fé que era proclamada ali dos apóstolos, as pessoas tendo essa liberdade de religião, essa liberdade para pensar, elas vão começar com algumas heresias. O que é a heresia? É uma escolha. Falei semana retrasada, né? Uma pessoa que comete uma heresia, ela comete uma escolha. O que quer dizer isso? Por exemplo, vou falar uma heresia aqui. Eu inventei uma quarta pessoa da Santíssima Trindade, né? Inventei, não, existe uma quarta pessoa que a gente não está sabendo. Eu comecei a publicar um tanto de livros, que existe uma quarta pessoa da Santíssima Trindade, que não é Trindade mais, né? E fiz um livro, vendi esse livro no Brasil inteiro, e por aí foi, né? Dom Cláudio chegou em mim, falou, não, peraí, isso não está muito certo, está errado, isso não é a fé que a gente professa. O que o Dom Cláudio vai fazer? Isso, vai me dar uma cortada, né? Não, você está errado, você não pode fazer isso, essa não é a fé que a gente professa, né? Mas eu pensei, não, meu Deus, Dom Cláudio está erradíssimo, eu estou certo, né? O que eu vou fazer? Vou continuar vendendo esse livro. Vou continuar professando que existe uma quarta pessoa na Trindade. Acontece, então, que eu fiz uma escolha. O que o Dom Cláudio vai fazer? Ele vai pegar tudo aquilo que eu já escrevi e vai mandar lá para Roma. Lá para o Dicastério da Fé. Realmente, o que eu falei é uma heresia. O que eu vou fazer? Continuo escolhendo que eu estou certo. O que quer dizer isso? Excomungado da igreja. Ou seja, cometi uma heresia, fui advertido, já me mostrou qual é a fé, eu continuo achando que essa é a minha fé, né? Que essa é a fé da igreja. Ou seja, é uma heresia. Isso é uma heresia, é uma escolha que eu faço. Mesmo estando errado, mesmo que alguém venha, a igreja venha e me adverte, né? E mesmo assim eu continuo. Isso aconteceu aqui no Edito de Milão. Depois do Edito de Milão, né? Vai aparecer a figura de uma pessoa, que já falei semana passada, chamada 318. Chamada Ário. Mas sabe qual que é o interessante de Ário? Ele não era um leigo comum, ele era um bispo. Ou seja, era uma pessoa muito inteligente para aquela época, né? O que Ário vai
defender. Divino no sentido eterno, né? Colocamos no eterno como Pai. Se Jesus não é eterno como Pai, resumindo, o que quer dizer? Que Jesus não é Deus. Jesus é uma criatura. Ele vai basear isso nas Sagradas Escrituras, vai basear isso nos estudos, para dizer que Jesus não é da mesma substância que o Pai. Quando vocês estudarem filosofia, vocês vão perceber o que é substância. Mas eu não vou aprofundar, porque às vezes fica chato a gente falar um pouco de filosofia, mas aqui a gente só quer mostrar um pouquinho o que era a ideia de Ariano, né? Mas o que quer dizer Ariano, quando se fala no arianismo? Quer dizer que Jesus não é eterno como Pai, ou seja, ele não é Deus. Então, se a igreja o tempo todo professou que nós temos a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a mesma substância, né? Todos são um único Deus. Aqui, Ariano vai dizer que ele não é eterno com o Pai. O que vai acontecer, então? No ano de 325, esse mesmo imperador aqui, Constantino, vai convocar o primeiro concílio. O concílio de Nicéia, para dizer que Jesus é da mesma substância que o Pai, ou seja, que Jesus de fato é Deus. Nesse concílio de Nicéia já vai começar o credo que nós professamos hoje, que nós rezamos na missa. Vai falar sobre Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por aí vai. Esse vai ser, de fato, o concílio de Nicéia, convocado por Constantino. Qual que é a intenção do concílio de Nicéia, então? Combater essa pessoa Ariano, para dizer que Jesus não é eterno com o Pai. Depois eu vou ler aqui uma parte só para vocês verem. Mas junto com esse concílio de Nicéia, mesmo assim as pessoas, em um certo momento vai dizer, os padres da igreja, vai dizer que a igreja dormiu católica, apostólica, né, e acordou ariana. Ou seja, Ário falava tão bem no que ele acreditava que a igreja começou a acreditar que, de fato, Jesus não era eterno com o Pai. Né? Ou seja, tinha uma lábia muito boa para falar. Né? E as pessoas começaram a acreditar em Ário. Né? 325, então, concílio em Nicéia, convocado por Constantino. Vai seguindo um pouco mais à frente, no ano de 381, nós temos o concílio convocado por Teodósio I, chamado Concílio Constantinopla. Ok. Nós temos, então, o Concílio de Constantinopla. Por quê? Em Constantinopla apareceu outra heresia, mas agora chamada dos inimigos do Espírito Santo. Agora eles começaram a acreditar que o Espírito Santo não é Deus. Os inimigos do Espírito Santo. Vai ser essa a heresia que o Concílio de Constantinopla vai defender. Quem que vai defender isso? Um rapaz chamado Macedônio. O que Macedônio vai dizer? O Espírito Santo
seria uma força de Deus. Não é um Deus. Ou seja, não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Qual que era a intenção de tudo isso, de Ário e de Macedônia? Professar aquilo que nós falamos, do monoteísmo. Parece na cabeça, assim, de fato, né? Na cabeça deles, se afirmasse uma trindade, afirmaria que existiam 3 deuses. Mas quando se afirma, de fato, que é 3 pessoas em uma única essência, e um único Deus, né? Não se professa 3 deuses, né? Então, dizer que Jesus não é Deus, não é eterno como o Pai, ou que o Espírito Santo também, de fato, não é Deus, era professar que só existe um Deus. Não se pode haver a trindade. Ou seja, vai ficando bem confuso, né? Qual que, quando nós rezamos, por exemplo, em algumas missas, né, mais específicas, o credo é a junção desses 2 credos aqui, que é a fé de Niceia e a fé de Constantinopla. A gente tem o credo niceno-constantinopolitano, que vai afirmar Jesus, que é eterno com o Pai, consubstancial ao Pai, da mesma natureza, e, de fato, o Espírito Santo, também unido, né? Tem esse livro aqui, do Denzinger, ele tem todos os símbolos das definições de toda a fé e da moral. Então, tem todos os concílios aqui, né? Interessante. O que vai dizer? Vocês verem. Okay. Vou pegar aqui para vocês verem, por exemplo, e é o que, de fato, que nós rezamos na missa, né? Olha, só para vocês terem uma ideia do que foi definido. Eu vou ler o credo niceno-constantinopolitano, que vai afirmar Jesus Cristo e também o Espírito Santo. Nós já conhecemos, mas está um pouquinho diferente por causa da tradução do grego. Bom, creio em um só Deus, Pai onipotente, artífice do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, unigênito, Filho de Deus. Essa parte aqui. Nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, de fato, né, Jesus Cristo, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, consubstancial ao Pai, da mesma natureza, por meio do qual tudo foi feito, em prol de nós, homens e de nossa salvação. Desceu do céu e se encarnou, do Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, que se fez homem, e também foi crucificado. Por isso segue, né? Cujo reino não terá fim. Creio, sendo constantinopolitano, no Espírito Santo, Senhor e vivificador que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho simultaneamente é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Ou seja, quando a gente vai rezar, então, o credo niceno-constantinopolitano, a gente está professando essas 2 coisas aqui. Em Deus, né, sendo Jesus Cristo o próprio Deus, e o Espírito Santo também, unido a essas 2 realidades, né? Tirou foto? Sim. Olha. Nessa época ele não queria aceitar bastante oportunidades. Isso, é uma heresia toda cristológica, pode dizer assim, né? De fato. Professor, me explica esse aí no final, inimigo do Espírito Santo e Macedônia. Quê? O que o senhor escreveu em português, só para cá. Inimigo do Espírito Santo e Macedônia. Macedônia. Obrigado. Olha, para vocês verem tanto que é interessante, né? A gente vai ter mais de um concílio. Esse eu acho mais interessante, né? É o concílio de Éfeso. 431, né? O concílio de Éfeso. Vai aparecer uma figura, né? Um herege chamado Nestório. Não vim bem bonito. Isso. Macedônia.
Nestório. O que quer dizer Nestório? Da heresia nestorianismo. Quer dizer que Jesus Cristo tinha duas naturezas separadas, a humana e a divina. O que a gente professa? Que Jesus tem duas naturezas inseparáveis, a humana e a divina. Não quer dizer que um momento ele é humano e outro momento ele é divino. Isso que nessa história acreditava. A nossa fé quer dizer que Jesus é inteiramente humano e inteiramente divino. Então, Jesus. Gisele, seu... Então, a gente tem a natureza humana e a natureza divina. Separadas. São diferentes. Em algum momento, de parte, quer dizer que Jesus Cristo, quando se encarnou, tinha separado a natureza humana. É bem confuso. Mas o que ele quer dizer isso? Vocês já ouviram a palavra Theotokos? O que quer dizer Theotokos? Theotokos quer dizer... Mãe de Deus. Isso. Mãe de Deus. Quer dizer que quando Jesus se encarnou, ele de fato é Deus. Então essa natureza humana divina separada não tinha separado em Cristo, mas eram perfeitamente unidas. Então, se Nossa Senhora é de fato mãe de Jesus, quer dizer que ela é mãe de Deus, porque Deus não é separado da natureza humana de Jesus. O que na história quer dizer? Isso aqui é protestante pra caramba. Quer dizer que Nossa Senhora era mãe somente da natureza humana de Jesus, mas não da natureza divina de Jesus. Olha o tanto que fica confuso. É muita confusão que se cria, né? Então a gente tem... Essa aqui é a fé que nós professamos, né? Nossa Senhora é mãe de Deus. E aqui, Cristotokos, que era o que de fato na história defendia, que separava a natureza humana e divina de Jesus. O que o Concílio de Éfeso vai afirmar? Isso que eu já falei. A natureza humana e divina de Jesus são perfeitamente unidas. Não quer dizer que um momento ele era humano e outro momento era divino. Não. A natureza de Jesus é que ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Né? Então, essa seria, de fato, a fé que nós professamos. Né? Nestório vai, de fato, ir contra esse Theotokos aqui. A última heresia, e o último concílio importante, é o concílio de Calcedônia. Calcedônia, no ano de 451. O que o concílio de Calcedônia quer dizer? Vai mais uma vez voltar para a natureza de Jesus. Vai aparecer um outro nome diferente, né? Eutíquides agora. E ele vai cometer essa mesma dificuldade aqui. Vai dizer que quando Jesus se encarnou, ele tinha uma única natureza, que é a natureza divina. Olha que confusão de novo, né? Então, Jesus Cristo, a única natureza divina. Ou seja, Jesus não era humano, não era humano. Era somente Deus. É, de fato, também uma heresia, que é muito bonito a gente olhar para Cristo e pensar que Jesus, quando ele morreu na cruz, ele não tirou nenhuma carta da manga, né? Não, ele sofreu. Se você pegar um prego e bater aqui no seu pulso, essa vai ser a dor que Jesus sentiu. Mas se você for chicoteado, essa é a dor que Jesus sentiu. Porque, de fato, ele era perfeitamente Deus
perfeitamente homem. Então, ele não fez uma mágica ali para parar de sentir dor ou alguma coisa assim, né? Não, ele sofreu de fato, né? E essa é a fé de Calcedônia, né? Vai combater o tics para dizer, mais uma vez, na natureza humana e divina de Jesus. Quando vocês estudarem cristologia, vocês vão aprofundar bem mais. Tem alguns termos que é interessante para a gente estudar dessa união da natureza humana e divina de Jesus. O que é a nossa fé? Posso estar no fundo? Vou dar só um. Vocês se confundiram um pouquinho? Não tem graça. Oi? A intenção é essa. O que é a fé que a gente professa? Só para vocês não ficarem perdidos, né? Nós temos Deus, que está no centro, né? Quem são as pessoas da Santíssima Trindade? O Pai, o Filho, o Pai. Vamos seguir um setinho aqui. É Deus. E de fato o Pai é Deus, né? O Filho é Deus, também é Deus. E o Espírito Santo é Deus. O que é a Trindade? 3 pessoas e uma única essência. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e uma única essência. Ou seja, não são 3 deuses. Por isso, quando a gente vai rezar, a gente fala de forma unida, né? Do Pai, Filho e Espírito Santo. Questão de fato, a gente não fala em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A gente fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, estão unidos. Não são 3 deuses, ok? A música em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo não seria litúrgica, né? Ok. Vamos complicar então um pouco mais. São 3 pessoas, uma única essência, mas 3 pessoas distintas. Como a gente vai dizer isso? O Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho. E o Filho também não é o Pai. Aí já complica um pouquinho. Olha, o único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas em uma única essência. O que quer dizer que elas são distintas? Que o Filho não é o Pai. Em algumas heresias vai dizer que quando se encarna Jesus, né, quem se encarnou no lugar de Jesus foi o Filho. Confusão, só para confundir a cabeça. Hein? Ou seja, são pessoas distintas. A gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo e uma única natureza. É uma confusão? Agora você imagina no ano de 313, tentando entender isso aqui. Que confusão. É muita heresia que pode surgir a partir disso. Né? E a gente fica até confuso. Eu estou aqui explicando para vocês, meu coração está acelerado, porque a gente não pode falar heresia, não, está gravado. Mas é de fato. Bom, 3 pessoas, só para a gente voltar, né? 3 pessoas distintas
em uma única essência. Não são três deuses. São, de fato, um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa é, de fato, a fé que nós professamos. Ok? Fica alguma dúvida? Tem até uma coisa, a gente vai, a partir de agora, então, para ficar claro, uma figura que se usa muito é essa aqui. O triângulo. O que o triângulo quer dizer? A trindade. Então, toda vez que eu colocar um triângulo, por exemplo, se refere à trindade. Todos com lados iguais, né? Então, parecer um triângulo, é o próprio Deus, né? Figura perfeita, os lados perfeitos. Né? Isso. Deus. Essa é a fé que nós professamos, né? Esse Deus, né? Essa trindade que nós professamos. Para complicar, esse que a gente vai estudar depois, né? Cristologia. Constância. União constante. Lembra quando eu falava sobre a natureza humana e divina de Jesus? A união dessas duas naturezas, humana e a divina, teologicamente chamada de união hipostática. Ou seja, além de tudo isso aqui que nós estudamos, em Cristo existe uma natureza que é humana e divina, perfeitamente unidas, inseparáveis, inconfundíveis, indivisíveis, essa união hipostática. A gente vai estudar um pouco mais à frente. Aproveitando a gente que nessa parte da cristologia, Jesus Cristo, quando ele diz que nem mesmo ele sabe a hora que ele vai voltar, que só o Pai sabe, nesse momento ele se absteve da natureza divina dele, como ele era 100% homem, 100% Deus, ele deveria se abster dessa natureza. Então, nesse momento ele se absteve dessa natureza divina, onde somente o Pai sabia, e ele, quando ele voltou para a glória de Deus, né, para a glória de Deus Pai. Quando nós estudarmos a cristologia, vai entrar alguns termos, por exemplo, entre aspas, é um certo subordinacionismo. Em Cristo, né, ele é obediente ao Pai. Ou seja, o que acontece? Quando Jesus encarna, ele recebe, de fato, entre aspas, né, uma ordem. Ou seja, ele é obediente ao Pai. Então, quando ele recebe essa ordem, a gente consegue perceber uma certa obediência, um certo plano ali do pai para o filho. Mas afirmar no sentido de que ele se abstém dessa natureza divina, a gente não pode afirmar, porque daí a gente entraria na questão de separar. Mas é uma questão de obediência, né? Saber quando de fato é a hora, é de fato o pai que sabe, não que ele se abstém, mas é que de fato, não posso dizer ainda, quando vocês estudarem, vocês vão perceber. Eu não posso dizer ainda um subordinacionismo, né? Quer dizer que ele está subordinado, né? Mas quer dizer que, mais ou menos, entre aspas, mas eu não vou falar isso para não confundir, né? Não posso falar, porque senão quando a gente entrar e estudar, talvez a gente, mas vai ficar um gostinho para vocês perceberem, né? Mas vocês vão perceber essa dimensão. É porque é um pouco mais complicado a gente falar sobre essa questão da obediência, desse pai que envia, desse momento certo, né? Mas a gente vai chegar lá, tá bom? É um pouco confuso. Mas não vai nesse sentido de que ele se absteve da natureza divina. Porque em nenhum momento ele vai se abster disso. É, de fato, um filho obediente, né? De um certo plano divino. E o que vai acontecer, então, seguido no ano de 451? Aí vocês podem anotar aí. E já vai dar início a época que eu também acho muito interessante. 476, o que vai acontecer em 476? A queda do Império. Comando do Ocidente. Então, a gente tem a queda do Império Romano no Ocidente.
Isso aqui vai marcar o fim da Idade Antiga. O que a gente entra agora? Na história da igreja medieval. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais violenta, né? A gente tem sangue, a gente tem guerras, a gente tem uma loucura aí, né? E que, de certa forma, entra uma certa mitologia, né? Que todo mundo aqui que passou por uma história dentro da escola já deve ter ouvido falar de quanto que a igreja foi cruel, né? Queimaram pessoas vivas e por aí vai, né? Torturaram. E para a gente estudar essa parte de história da igreja medieval, a gente vai partir desse livro aqui. Depois eu vou mandar para vocês. Se quiserem comprar, né? Tem PDF, eu acho, também na internet. E eu vou mandar o resumo, né, que a gente vai passar dessas aulas, né? Então, a partir do ano de 476, com a queda do Império Romano no Ocidente, a gente já tem a história da igreja medieval, e a gente vai partir desse livro aqui. As verdades que nunca te contaram sobre a igreja católica. A realidade por trás das cruzadas, das inquisições e muito mais. Vou mandar uma foto lá no papel. Então, é a partir desse livro aqui que nós vamos estudar, né? Só para dar um gostinho, mais ou menos, né? Imagina na época, só para, não estou justificando a tortura, né, meu Deus. Mas imagina na época ali, da igreja medieval, né? Em que não existia anestesia, se precisava fazer uma cirurgia, não tinha anestesia, não tinha os cuidados que se tinha hoje, né? Então, imagina você tendo uma filha que precisa fazer uma cirurgia, sei lá, de amputar uma perna. Uma criança, de amputar uma perna, naquela época. Imagina a dor dessa criança. Agora, imagina o sofrimento dos pais, né? De ver uma pessoa boa sofrer sem motivo nenhum. Agora, se coloca na mentalidade daquele povo. Imagina uma pessoa má. O que eles poderiam fazer com essa pessoa má? Se uma pessoa que era inocente sofria dessa forma, por que eles não pensariam diferente, né, de que uma pessoa má também deveria sofrer, né? Então, a gente nunca deve fazer, para a gente estudar a história da igreja medieval, é julgar a história antiga com a mentalidade de hoje. A mentalidade dos povos daquela época era totalmente diferente, principalmente de tortura. Se os bons sofriam tanto, assim, eram pessoas boas, né? Às vezes crianças sofriam tanto, né? Por que os maus não iriam sofrer também, né? Mas esse era um pensamento de pessoas fora da igreja, né? Alguns talvez pensavam assim, mas a grande maioria de fora da igreja. Então a gente continua, vamos dar foto do livro agora, e até semana que vem, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, bem digamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém.